oír la voz de Dios es algo que tenemos que hacer desde tempranito, empezar el día ya nos colocando a esta disposición de oír la voz de Dios, ¿no? Así es. Hasta porque Dios se hace presente todo el momento. Solo que a veces nuestro día es tan agitado, tenemos tantas cosas que hacer que não conseguimos perceber Ele hablando, Ele estando presente. Porque, por ejemplo, yo esta noche dormí de maravillas. Ah, qué bueno. Entonces, conseguí dormir. Solo de tener dormido, Dios ya está hablando conmigo Sí. assim: Maína, yo estuve ahí te dando descanso durante la noche. Es que a veces las personas piensan que hablar, cuando Dios habla, es una voz que sale, pero no. El Uhum. descansar a la noche, Sim. el despertar. Cuando me despertei, Dani, los pajaritos estaban como si fuera una orquesta ahí Uau! cantando. O que é Deus falando comigo? Que Ele preparou algo tão lindo para mim, para que eu contemplara. Salí de minha casa, vine hasta Uhum. acá, nada passou. É Deus falando, eu estive aí te protegendo. Então, em cada detalhe, Sim. Deus habla com nós outros, pero a vezes é como este rádio aí que não está bem sincronizado, que uno não consegue escuchar ele hablando. E é isso que vamos falar hoje, não? Sí, a la voz de Dios, como hablé, tiene que poner atención porque es una voz suave. Uhum. Y es cierto, Él prepara el día para nosotros en cada detalle. Cuando usted no está dispuesta a oír, que ella poner aquella atención, ya separar aquel momento, usted no ve todo esto, que cada día tiene una nueva oportunidad. Cada día Dios quiere hablar algo importante. Imagínese empezar el día con este algo importante, esta revelación que Dios te quiere dar a través de la palabra de Él, ¿no? Porque escuchamos a Él orando, escuchamos a Él en la palabra de Él. ¿Y cómo? Este momento. Uhum. Si yo empecé el día, ya tengo ahí mi Biblia y ya aprendo a escuchar, a buscar esta voz suave pero poderosa, Uhum. Él va a hablar porque Él quiere hablar con nosotros, ¿no? Él es el más interesado, la persona más interesada en tener este Uhum. relacionamiento con Sim. nosotros. E é importante ter esta sensibilidade, não? Ujú. Para escuchar a voz de Deus. A pessoa se despertou, ela está ali, ela já hizo sua oração, às vezes tem que sair, está a caminho, não, a seu trabalho, pero a vezes allí o Espírito Santo, Deus pode Mm, falar com ela, sí. não? Pero ela tem que ter esta sensibilidade. Mm, Assim é, porque Deus ele sempre vai falar, não só que às vezes uno está tão distraído. Hoje em dia, principalmente, as pessoas estão tão distraídas com as notificações de celular, distraída com as preocupações, com o estresse do dia a dia. Não, às vezes essa pessoa ela já desperta assim no piloto automático, não? a É, já full. simplesmente vá e Uhum. tem que fazer tantas coisas. Ela está tão distraída, está tão preocupada, está tão irritada, escutando os gritos desse mundo, não? Uhum. E ela deixou de escuchar a voz de Deus, não? Não é Uhum. que Deus deixou de falar com ela, é que ela deixou de escuchar esta voz. Y es tan importante tener este momento y tener esta autoanálisis de Assim é. percibir. Quizás esta amiga, ella era así, ella tenía no voy a decir este hábito, costumbre, pero ella sabía priorizar, ella hacía eso. Con el mundo, él no, él está así, el ritmo Não para. está demasiado. Uhum. Nada en el mundo disminuye. Nada, la carga de trabajo, las cobranzas, el ritmo, nada disminuye, solo aumenta. Entonces, de verdad, si uno es sutil, si uno no percibe, poco a poco, ella, sin darse cuenta, ella va dejando. Porque todo lo de Dios, Él te invita, Él te llama, Él no invade. Uhum. Ele não te obriga, e o mundo hace isso. Sim. E a palavra de Deus habla que ele habla de forma sutil, assim, de forma amável Uhum, e mansa. mansa. E la natureza de Deus é estar presente. Ele está presente com nós outros. E ele está presente hablando, se manifestando. Só que às vezes é isso, estamos com tantas tarefas, com tantas distrações que não conseguimos valorar sua presença e sua voz, e aí isso acaba nos distraindo e nos deixando até mesmo angustiadas ou afligidas, não? Sim. E Carla falou na palavrita muito importante, prioridade.
Porque se estamos assim, às vezes estamos na sala ou em um grupo de pessoas e tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, não? Ah, principalmente quando estamos entre mulheres, não? Estamos várias amigas, estamos aí, várias pessoas falando tantas coisas, só que sempre vamos a priorizar ou sempre vamos escutar aquela É, pessoa que mais priorizamos. Pode haver várias pessoas sim. falando, só que eu vou priorizar, eu vou escutar, melhor dito, aquela pessoa que eu priorizo. Então, às vezes, é isso que passa com essa pessoa que nos escuta neste momento. Sim. Já deixou de priorizar a Deus. Então, infelizmente, ela tem ha escutado muitas vozes, ha escutado muitas coisas, mas ela deixou de priorizar a Deus. Ela deixou de escutar a voz principal. E não estamos aqui para poder juzgar, não? Essas Não, claro pessoas, que não. claro que não, pero para poder mostrar como podemos separar este tempo, não Uhum. envolver, saber onde derramos de escutar a voz de Deus e volver a escuchar esta voz, Sí, ¿no? y es porque así, a veces la persona elige atajos, no shortcuts. Uhum. Ella quiere ir para, como todo es muy acelerado, ella quiere ir para el más fácil. Ah, voy al más fácil. Y tengo un problema, más fácil es ir donde una amiga, una vecina, una persona que está ahí, que yo veo. Entonces yo empiezo a pedir consejos. Entonces, Bruna, solo que ustedes son de la parte de Dios, ¿no? Ustedes hablan de la parte de Dios, pero a veces una amiga que no está en la misma fe. Entonces ella va a esta amiga, va a la otra, a ella, ¿qué usted cree? ¿Yo devo o no devo? Aí la amiga, ay, no. Aí la otra, ay, sí. Entonces ahí ella hace un balance, un promedio y sigue, como fue más que sí, voy con eso. Y al final ella termina por un problema y tiene que regresar todo para atrás. Y a veces es un problema que ni da para, o sea, remediar, o sea, regresar y hacerlo otra vez. Entonces, no conviene. No conviene, usted tiene a su disposición a un Dios, usted tiene a su disposición la palabra. Tenga esto como así, Brújula. é, Su guía. como su guía, porque a veces la Biblia está allá y no se usa. Y cuando usted Uhum. la abre, ahí está todo el secreto, ¿no? Entonces, a veces hay dos maneras que uno no está escuchando la voz de Dios. Dos maneras. Una es esto, ¿no? El ruido del mundo, la persona no baja el volumen Uhum. y está ahí involucrada, se dejando llevar, como dicen, ir con la corriente. Y la otra forma de no ir es no hacer caso. Cuando usted escucha algo que quizás no era exactamente lo que usted quería escuchar. Usted busca amiga, usted busca así, porque usted sabe que ella te va, como ella ya piensa más o menos como tú. Entonces tú sabes que tú vas a ella te va a dar una respuesta que tú quieres escuchar. Y eso a veces no es lo que va a pasar cuando usted habla con Dios, pero las palabras de Él son verdad y vida. Entonces, esta palabra, ella te va a llevar al camino. Entonces, a veces es esto, no querer hacer caso. Ah, es ok, es eso que yo tengo que hacer, pero ¿y si? ¿No? ¿Y si? Entonces, final de todo, Sim. puerta cerrada. Uhum. ¿No? Porque às vezes esta jovem, não, que nos está vindo, ella habla, não? Ah, eu quero oír a voz de Deus, eu quero uma direção para minha vida, para algo, e o Espírito Santo dá, não? Uhum, Ele habla, pero a vezes não é lo que ella quiere uhum, oír, não? E aí ela empieza a ir em outras pessoas para tentar escuchar o que ella quiere, o que vai agradar a uhum. ella, não? E não é assim, não? O Não, Espírito Santo habla conforme a necessidade de uno. Pero sim. muitas das vezes uno não quer negar a si mesmo É. e quer escutar aquilo que vai agradar, não? É assim é. Ela quer escutar a voz dele coração, não? Uhum. E isso passa muito, não? Isso já passou comigo também, porque eu antes de me casar, eu já comentei isso acá, que eu quedei em um relacionamento de 5 anos. Então, durante o tempo, Deus ele hablava. Deus me Uhum. mostrava que não era esse relacionamento, não era para mim. Só que eu não queria escutar a voz de Deus, porque eu queria tanto, não conseguia imaginar minha vida sem essa pessoa. Então, eu escutava a voz dele coração. Porque muitas das vezes eu orava e falava, ai Deus, habla comigo. E
se criavam na situação, o próprio Deus falando, tá vendo, hija? Não é para ti. Eu pensava, ah, não, Deus, não é essa resposta que eu quero, não é essa resposta, não. Sem nele eu não posso viver, porque era o sentimento. Então, muitas jovens passam por isso. Elas estão vendo que está em um mau relacionamento, mas não conseguem sair. E elas não, a verdade não é que Deus não habla, é que elas não querem escutar a voz de Deus, porque para elas é mais conveniente escutar a voz do coração. Ela ama essa pessoa, ela não consegue imaginar sua vida sem essa pessoa. Então, ela sigue escutando a voz do coração. E é difícil, pero se a pessoa não sai dessa situação, e Deus sempre vai querer o melhor para ela. Quando eu deixei de escutar a voz do coração, aunque me doleu muito, e consegui sair desse relacionamento, não? Então, eu vi ali que Deus ele pudo cumprir o propósito dele em minha vida, simplesmente por ele de eu deixar de escutar a voz do coração, deixar de ser minha vontade para ser a vontade de meu Deus, não? Sí. Y eso es tan importante que hasta está escrito, ¿no? Ah, si mi pueblo me escuchara. A veces el Espíritu Santo solo está esperando isso. Não escute a voz de tus emociones, não escute a voz de tu coração. Solo me escucha, es la razón. Porque quando damos ouvidos a la voz de Deus, a voz del mundo e as vozes que traem os conflitos têm que ser ignoradas. Não podemos poner atenção, porque se damos atenção, elas vão generar atitudes que não são boas para nós outros, não? E uma forma de que você perceba, se você, porque a vezes nossas amigas podem dizer, não, pero eu hago isso, eu sempre estou aí escutando e todavia, pero por exemplo, você pode ver o curso de sua vida. El curso de su vida, los resultados que usted ha tenido, como está yendo su día a día, vai enseñar a voz que te está guiando, ¿no? Como siempre damos así aquele exemplo de quando a pessoa tapa os ojos, totalmente não vê, e uma pessoa guia a ella, oh, vá um pouquinho para tu esquerda, um pouquinho para tu direita, vai guiando para que ella llegue a um lugar. Se esta pessoa que te está guiando não te guia bem, você vai quedar dando vueltas e nunca vai chegar. E muitas das vezes isso, que assim você sente sua vida. Quizás sua vida está dando vueltas, a vida de ellas está dando vueltas e não está chegando. Esto não é o guiar de Deus. Deus te hace chegar a seus objetivos, Deus te hace chegar a suas metas. Eu sei que novos desafios vão aparecer, pero Deus te hace vencer, Deus te guia. Sim. E a voz de Deus não genera dúvida, não? Em nós outras. Quando esta pessoa, se é algo que eu hago em minha vida, não? Quando eu pido algo a Deus, uma resposta, ou que Ele hable comigo, e eu não tenho a paz, é porque não é a vontade de Deus, não? Porque é como falamos, a voz de Deus, a palavra de Deus nos traz essa paz, esta confiança, não? Então, se a pessoa está, como você falou, a vida de ella está toda, porque às vezes ella não está escutando a voz de Deus, não? Então, isso genera dúvida, genera medo, e a vida da pessoa não avança, porque já não está escutando a voz de Deus. Essa é uma das formas de identificar. Sim, e a consciência, não? Mira como está a sua consciência, porque é aí que Deus habla, não? Às vezes eu não penso, vou escutar algo ou vai passar algo. Não, é uma consciência. Sabe aquele momento que vem aí em tu cabecita assim, não habla isso. Às vezes tu tem o melhor argumento para ganhar uma peleia. Eu tenho o argumento perfeito para falar, pero adentro vem e diz assim, calladita es más bonita. Calladita es más bonita. No habla eso. Eso es la voz de Dios y nuestra conciencia. O cuando está cercando para hacer algo y Él te muestra, no hace así, no actúa de esta manera. Es la voz de Dios hablando y eso te da fuerza para tomar la actitud correcta, ¿no? Sí, para identificar, ¿no? La voz que no es de Dios, ella te deja insegura. No, ella te deja confundida, con dudas, te da miedo. O sea, si estos son cuando usted piensa en un asunto que usted tiene que tomar decisiones, usted tiene todos estos sentimientos involucrados, entonces empiece a ir a Dios. Porque estas voces que están hablando no es la voz de Él, porque la voz de Él é totalmente diferente, não, Dani? Assim, Como a voz de ele passa segurança,
a voz dele te passa, te impulsiona, ou seja, Uhum. te incentiva Certeza. Aham. para que usted siga adelante. Por ejemplo, cuando muchas veces una persona viene a hablar con nosotros, ella sale de ahí hablando así, amén, es Uhum. eso, yo voy, yo sé que voy a conseguir, porque siempre orientamos basado en la palabra. Entonces, esto que promueve, no hay nada de confusión, hay fe. Entonces, ¿cómo saber que es la voz de Dios o son Uhum. los gritos de desesperación de este mundo? Es esto, lo que está generando en mí, adentro mío, ¿no? E temos que saber identificar, não? Ujú. Porque Deus ele pode falar de muitas maneiras diferentes. Deus ele habla de várias maneiras. Às vezes esta pessoa ela está passando por uma situação, não? Que neste momento ela está se sentindo sola. Não, essa pessoa que nos escuta está passando por um momento que ela se sente sola. Parece que todas lhe abandonaram, parece que ela se sente solita, parece que ela não tem nada com ella, não? E ela pensa, hasta Deus se silenciou. Nem Ujú. a voz de Deus eu escuto mais. Pero Deus não há deixado de falar. Deus ele não deixa de falar. Simplesmente Deus permitiu essa situação que ela se sinta sola neste momento, porque como ela estava muito ocupada com Sim. muitas coisas, então se Deus permitiu essa situação para que ela volver a ter intimidade com Ele, para que ela volver aos pés dele, não para que ela volver a escutar a voz, porque ela estava tão ocupada. Então, temos que saber também que Deus, ele está em silêncio, ele também está falando. Ujú. Não, ele está permitindo apenas uma situação para que uno pueda volver a los braços dele, para que uno pueda volver a ser hijo, a escuchar como aquela oveja, não? Que escute a seu pastor. Então, por isso, pode passar isso, não? Uhum. Uhum. Y a veces la persona, ella, así, como estamos dando ejemplos, no es juzgando para nada, porque esto puede É, pasar con Com com todos cualquiera. nós outros, aham. A veces la persona, ella viene y ella ya tomó todas las decisiones que ella pudo tomar. Todas las ya hizo, a ella viene a nosotros y dice así, ay, estoy hecha a pedazos, todo salió mal, ahora necesito la ayuda de Dios. Cuando era para ser todo lo contrario, era para ser todo lo contrario. Si la persona empieza eh, colocando todo en las manos de Dios, ella no va a estar perdida, ella no va a llegar a esta situación. Al contrário, ela vai dar testemunho, ela vai dizer, ó, eu hice e coloquei em Deus, Ele me orientou todo e eu consegui. Então, se transforme esta situação, transforme este ritmo em testemunho. Barre este volume, desacelere, porque o mundo quer que uno esté acelerado. El mundo quiere, y es, para nosotras mujeres es súper normal porque tenemos muchas tareas. Entonces queremos estar haciendo, llega una persona en nuestra casa y queremos hacer, y estamos en el trabajo haciendo, llegamos en la casa muerta, no queremos hacer más nada. O sea, estamos poniendo todo al revés, ¿no? Uhum. E às vezes, se uno não cuida, isso vai passando, aí passa o primeiro dia, não escutou a voz de Deus, viveu aquele dia fazendo um montão de coisas, aí el outro, e aí quando uno se dá conta, já não escuta mais a voz de Deus, não? Já Uhum. não, já se perdeu esta sensibilidade e é algo que ella va a tener que buscar de nuevo esta comunión, esta intimidad con Dios, porque ella dejó pasar, ¿no? La buena parte, ¿no? Que ella podría ter elegido en su vida todos los días, ¿no? Conocer este tiempo, ¿no? Uhum. Cuando usted habló de buena parte, Sí. yo me acordé de Marta y María. Uhum. Marta tenía estos días agitados de ella. Y ella cuando tuvo esta oportunidad, ¿cuántas fueron las personas que tuvieron esta oportunidad? Para pensar en la Biblia, ¿cuántas? Algunas, pero no muchas, Uhum. de recibir al Señor en su casa. Y claro, entendemos que cuando llega una persona, queremos dar el mejor, pero cuando llega una persona que tiene para dar para mí más de lo que yo tengo que dar para ella,
yo tengo que hacer tiempo para escuchar a esta persona. Y Jesús tenía mucho más para dar Uhum. que Marta para él, ¿no? Entonces, María eligió esta buena parte es oír. Sí, y muestra mucho de nuestra humildad. Uhum. Quando ella parou a los pés, ella se rendió, aí mostrando assim a humildade que ella tinha, porque a vezes nós escutamos porque queremos fazer as coisas da nossa maneira. Uhum, E aí vem assim, não, exatamente. eu sei como hago. Então, Uhum, quando ella para e se senta, aí ella se humilha, uhum, ella se rinde, e isso é precioso aos olhos de Deus, porque ele mira esta inocência, esta pureza de dizer assim: "Ai, eu não sei fazer nada, eu preciso que tu me oriente, eu preciso que tu me guie, eu preciso que tu esteja aí me dando suas orientações, porque eu quero isso". Então, habla muito de nossa humildade. E, a vezes, passamos por problemas e situações que é Deus fazendo nós outros parar e se humilhar a seus pés para dizer assim: "Mira, eu estou contigo, eu quero te ajudar, mas tu precisa parar e me escuchar, porque a tua maneira não sale bem as coisas, não?" uhum, Uhum. E ella priorizou este momento com Deus, não? Diferente de Marta, não? Ela estava já tão apurada fazendo as coisas que ella não priorizou o momento. E às vezes passa isso, não? A pessoa, ella para poder volver a escutar a voz de Deus, ela tem que barrar o sonido do mundo, não? Sacar as notificações, sacar tudo isso, sacar essa preocupação e tudo o que ella está deixando ella dejar de escuchar a voz de Deus para poder escuchar a voz de Deus. Pero muitas das vezes é o momento que ella vai criar para poder escuchar. É aquele momento que ella já não saca mais para poder ler a palavra de Deus, não? Para uhum, poder orar, para poder estar ali aos pés de Jesus, para poder. Aquele momento foi o que Maria isso, não? Ela aproveitou aquele momento. Às vezes essa pessoa ela está na igreja, na reunião, não? Ela está ali na reunião e aquele momento que ela poderia estar escutando a palavra de Deus, ela está ali todo o tempo no celular. Ai, Deus mío, ela nem apaga o celular, não. O celular está prendendo ali e ela queda preocupada com as coisas que ela tem que fazer na casa, ela queda tão preocupada e naquele momento que era para ela poder estar priorizando, escutando a voz de Deus, ela está escutando outras Uhum, vozes, não? sim. E outra coisa que me chama a atenção entre Marta e Maria, um exemplo, a casa deveria estar llena, não, de pessoas. Então, um montão de gente para servir, a comida e tudo. Pero Maria, ela derrou todo isso, não? uhum, Ela falou: não, eu não, eu vou derrar e vou ouvir a voz de Jesus, porque ele me imagina, não? Jesus agir com ela. E lo mesmo é com nós outras, não? Às vezes, um exemplo, temos que limpar a casa, fazer a comida, sair, volver, fazer um montão de coisas. Pero quando valoramos ouvir a voz de Deus, derramos todo, não? uhum, Lo mesmo é uno venir à la igreja. Tem um montão de coisas que fazer. O tempo que iba a quedar em la igreja, iba a adelantar coisas em la casa, não sei, pero uno valora, uhum. prioriza a comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus. Então, prioriza ali o momento para ouvir a voz de Deus, que foi o que isso, Maria, não? Y cuando la persona ya toma este momento en la mañana, es eso que ella está Uhum. haciendo. Uhum. E a Ella está palavra, sentando, ¿no? Al pie del Señor. sim, e é por isso que é necessário abrirmos a Bíblia, escuchar Ujú, a voz Uhum. de Deus. Hablamos de várias maneiras que Deus habla, porque é distinta, mas não há nada tão poderoso quanto a palavra entrando adentro de nós outros e transformando nosso ser, porque ella viene e limpia, ella viene e põe as coisas em seu lugar. A palavra transforma, cambia, e é um momento, uma dedicação que temos de parar, sentar aos pés de Jesus e abrir a palavra e deixar Ele fazer o trabalho aí em nós outros, Uhum. porque todos os dias temos que pôr as coisas em seu lugar por esta correria que temos do dia a dia, por tudo que hablamos aqui. Sim. Então, deixar Ele consertar as heridas, deixar Ele poner as coisas em seu lugar é importante. E o mundo não quer isso, o dia a dia não nos deixa isso. Então, por isso, preciso priorizar. Se não priorizo, passa e não recebo, não? Mas hablando de escuchar a palavra, há uma palavra na Bíblia que me gusta muito, que diz assim: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco e ellas me siguen. Então, a pergunta é: não é que será que Deus deixou de hablar?
Não, a pergunta é: será que estou escutando a voz de mi pastor, de mi Senhor? Porque as ovelhas, elas escutam a voz de su pastor. Então, quando ela já sabe quem é seu pastor, por mais que outras pessoas cheguem e chamem, ela não vai. Pero quando chega o pastor e hace el ruído, elas saem correndo, não como vários vídeos que já vimos essa internet. Então, assim, como Bruna Blue, pode estar llena a casa, pode haver muitas outras vozes, pero sempre vamos priorizar a escutar. Independente da situação que estamos passando, independente da situação que estamos vivendo, pero sempre vamos priorizar escutar a voz de nosso pastor e seguir aquele que ele está falando com nós outros, verdade? Sí, porque hay cosas que solo Él que puede hablar con uno, solo Él. Sim. No adianta usted quedar tratando de hablar con todas las personas a su entorno, pero es solo con Él. Entonces vaya a Él, que quizás ahora mismo usted puede preguntar, ¿será que hoy yo tuve este momento? Hoy usted tuvo este momento. Entonces, empiece, porque todo es por practicar. Yo empiezo a practicar y Dios y el Señor Jesús es así, Él te va hablando poco a poco, Él te va dando poco a poco, ¿no? Hay una parte que Él dice, no, no te puedo dar todo, no te puedo revelar todo ahora porque aún no podéis recibir. Uhum. Entonces, Él quiere a cada día es una oportunidad de escuchar, oírlo y recibir de Él esta nueva revelación, que es algo que todavía usted no entendió, es algo que usted leyó, pero todavía usted no alcanzó, no comprendió. Y Él está ahí para que usted venga a madurar su relacionamiento con Él, para que, y una cosa es cierta, cuando usted empieza a madurar su relacionamiento con Él, usted lo va escuchando con mucho más fácil. El mundo va quedando más, el sonido del mundo va dejando de existir para uno y la voz de Dios va quedando cada vez más clara y evidente, ¿no? Uhum. Exatamente. E é algo, lo que você está falando, que uno tem que fazer todos os dias, não? É algo que uno tem que buscar todos os dias. Inclusive, estávamos platicando, não? Que a vezes a pessoa é hasta, pero passa. Está em la igreja, não? Aí ela está de para ouvir, está com o marido ou com os filhos. O pastor está falando e ele está haciendo assim, não? Esta palavra é para você, ponga atenção. E às vezes Isso estava passa muito passa para muito, ele. não? E aí a pessoa, pero o Espírito Santo está falando com ella, não? Pero ella já não tem ouvidos, ela quer quedar mirando a vida de los demás, sendo que às vezes o Espírito Santo está usando aquela prédica, aquele momento para ella, não? Então, Uhum. hasta reímos assim, não? Pero isso passa muito, não? Em Uhum. famílias, em matrimônios, pero hasta en eso muestra que a pessoa já não está escutando mais a voz de Deus, não? Sí, y esto es preocupante porque cuando la persona escucha para otro, Uhum. Sim. la fe que usted tiene para usted Para ti misma. mesmo. O sea, yo escuché, aunque usted pueda decir si esta persona estuviera aquí o esta persona que está a su Ajudaria. lado te ayuda, pero se coloca humilde, como Maína dijo de María, se coloque humilde, esta palabra Uhum. es para mí, ¿no? Y yo quiero dejar aquí eh, esta palavra que ella es sencilla, nosotros conocemos esta palabra muy bien, pero no se trata de conocer, no se trata de recibir, esta palabra es para mí, en primer lugar, y practicarlo. Colocar esta palavra em prática, porque é esto que vai ser, primeiro, total diferença, e segundo, que você chegue ao final de esta batalha vitoriosa, porque é isso que Deus quer fazer, não? E disse assim: He aqui, eu estou a la puerta e llamo. Se alguno oye mi voz e abre la puerta, entraré a ele e cenaré com ele e ele comigo. Vea que es completo. La palabra de Dios, ella es así, no hay exageración. Las palabras, ellas tienen total
significado. Incluso quando nós estamos leyendo a palavra, temos que ver todo isso, a maneira que leemos, não? Ah, eu vou ler. Uhum. Pero vea, eu estou aqui a la puerta. Ele está a la puerta hoje, agora. Ele vai estar em la noite, quando você vai a dormir. Manhã tempranito, ele vai estar. Ele está aí, chamando, Uhum. chamando a nós outros. Se hacemos caso, porque quando ele disse, se ustedes oyen mi voz, é que hacer caso, não? Se Assim, ustedes hacen caso, entrarei a ele e cenarei. Então, ele vai a guiar este bello caminho desta persona, de nós que odiamos e praticamos. E é todo por el dia de hoje este episódio. Se lhe Ah, gostou, comparta com seus amigos, comparta com seus familiares. Temos nossas plataformas, Bruninho. Sí, usted nos puede seguir, ¿no? Por nuestro Instagram, que es Pod con Ellas, y también por YouTube y Spotify, que es Podcast con Ellas. Es muy importante, ¿no? Que entren, dejen sus comentarios, que para nosotras es muy importante, ¿no? Sim. É todo por hoje, pero mañana vamos a estar de regresso com ustedes.